Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele que estava ali tentando pegar as partes dos livros, né, que estão sempre... Como é que pode uma coisa dessa? Livros bipartidos. Tem várias partes dos livros e da Bíblia, né? É incrível, Renato, isso já é um sucesso. Tem gente que pede, né, que fotos para ver se é real. É real, a gente vai fotografar mais, vamos colocar no Instagram. Seja bem-vindo, Paulo Renato. Obrigado, que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Esses livros também. Aceitamos doações, né, Paulo Renato, de uma nova Bíblia. Não, tá bom. E Maria de Fátima Miranda. Sim. Hoje está com um livro bonito, grande, Livro dos Médiuns. Menino. Eu gosto dessa versão aí. Que Jesus nos conduza. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Lembrando, você que está chegando agora, é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no seu capítulo 3. Vamos retomar a leitura a partir do item 31. A gente já tinha lido o primeiro parágrafo e íamos começar o segundo, mas vamos retomar aqui para a gente pegar o ritmo. Lembrando aí o nosso amigo Marco Aurélio, né? Ele sempre falava isso. Vamos voltar um pouquinho. Então vamos voltar um pouquinho. Um abraço para o Marco Aurélio, para todos lá da CF, Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, lá no bairro da Penha. Já retomou suas atividades, não é? Fica na rua Enes Filho, número 71, ali ao lado do viaduto, né, da Penha, pertinho da Demilos. Todo mundo conhece ali aquela região. E o Paulo Renato costuma ir lá às sextas-feiras, não é? Como é que tá, Paulo Renato? Às sextas, por hora, ainda não retornou a reunião pública, Essa ainda não voltou, né? Mas domingo acho que já voltou lá a reunião. Domingo começa agora, acho que em abril, se eu não me engano. Estudo do Evangelho, né? Muito bom. Agora, as atividades lá em Bangu não pararam não, né? Porque o Paulo Renato frequenta já há muitos anos a instituição lá em Bangu. Isso. Lá não parou não. Fala um pouquinho lá da instituição, o pessoal sempre pergunta. É Lar... É Centro Espírita Lar Maria José. Lar Maria José. José, não é José não. José, é Lar Maria José. Realmente nós não paramos em momento algum, especialmente porque nós temos atividades sociais na comunidade. Lembrando que é uma comunidade muito carente, né? Não tinha como deixar aquelas pessoas desassistidas, mesmo no período mais difícil da pandemia. A evangelização, no sentido mais geral, nós voltamos agora, porque nós temos 70, às vezes 90 e poucas crianças num espaço pequeno. Meu Deus. Então aglomerava muito. Então nós estávamos fazendo uma evangelização no dia da entrega dos alimentos, porque as senhoras levam as crianças. Sim. Então a gente tinha, às vezes, 16, 17 crianças, mas não fazia com o programa... como a gente faz um programa de ensino, como a gente faz na evangelização ordinária comum. Porque as crianças estavam misturadas nas faixas etárias, então o ensino era em caráter geral, Falava sobre a casa espírita, especialmente dizendo que ali era uma casa religiosa, porque muitos não a veem como casa religiosa, mas só como instituição social. Sim. Falávamos de Deus, de Jesus, de alguma maneira sobre a reencarnação. Então, em linhas gerais, nós efetivamente não paramos em momento algum. É isso aí. Vamos nós aqui então, também, não paramos aqui e vamos dando a sequência ao nosso estudo, Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 31. Esse capítulo trata do método. Diz Allan Kardec aqui no item 31. Para, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação ao das ciências ordinárias, preciso fora passar em revista toda a série de fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é possível, porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental
como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se os efeitos. No espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Daí o declararmos abertamente que quem quer que se blasone de os obter à vontade não pode não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Isso é o que nós lemos aí no último programa. Dando a sequência, Kardec diz: há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que os espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações com objetos de curiosidade. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se quereria. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais e que essas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto mister seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiuns, o que absolutamente não é possível. Então, Kardec vem mostrando aqui as dificuldades, né, que muitas pessoas não conseguem perceber para se fazer o estudo da doutrina sem comparar-se como se faria um estudo científico tradicional. Que você tem o controle dos resultados, você tem a segurança de fazer determinado experimento e obter determinada resposta. Porque, primeiro, os espíritos não estão à nossa disposição. E, segundo lugar, você precisa de médiuns, pessoas que têm uma aptidão especial para que os fenômenos se produzam. E, como diz Kardec, é raro você ter um médium que tenha tamanha, né, complexidade de faculdades mediúnicas. O médium pode ter um tipo de faculdade e não ter outros. Aí nós vemos, por exemplo, um dos maiores médicos que já estiveram aqui no planeta, Chico Xavier, né, que tinha com ele diversos tipos de mediunidade. Mas isso é uma coisa extremamente rara, né? E era um mandato mediúnico, era uma missão que Chico tinha, muito especial no desenvolvimento, né, de novas informações da doutrina espírita. Então é algo, Paulo Renato, que os nossos cientistas ainda não conseguem perceber, por isso não consideram a doutrina espírita como algo científico e racional, já que eles não conseguem submeter os médiuns, nem muito menos os espíritos, aos experimentos de laboratório. Justamente, mas nós poderíamos dizer que até um paradoxo, é estranho esse comportamento, não em si da ciência em si, mas de muitos cientistas ou de alguns cientistas, porque em todas as questões de ciência, em todas as afirmações, digamos, científicas, todas elas surgiram da observação, da análise e da síntese dos fatos. Nenhum observador criou situações, circunstâncias para que os fatos se dessem. Eles observaram os fatos dentro da sua naturalidade, dentro das condições que os próprios fatos poderiam se dar, e dentro dessas condições eles pacientemente esperaram, aguardaram para o estudo e conclusão necessária. Isso se faz no estudo do comportamento dos animais, se faz na própria astronomia e nas ciências de uma forma em geral. Então, quando se fala
de fenômenos ditos espíritas, porque na verdade esses fenômenos existiram sempre, haja vista o Antigo Testamento, mas quando se fala desses fenômenos que lidam com inteligências livres, dotadas de vontade própria, haveríamos de usar os mesmos métodos que o homem de ciência comum usa, no sentido de aguardar, né, a oportunidade adequada para se analisar os fatos. Querer submeter inteligências livres ao próprio capricho muitas vezes a se frustrar nos seus resultados. Então, aquele que realmente tem interesse em buscar e analisar a verdade, naturalmente, nesse sentido, ele se sujeita aos fatos. E dos fatos, como dizia o próprio Allan Kardec, retira as causas que os produziu. Então, realmente, isso também não significa, falando assim, nós não queremos dizer que o homem de ciência não deva investigar, né, o homem sério, responsável, digamos assim, moralmente conceituado, não significa que ele não deva investigar esses fenômenos através de um médium igualmente sério. Né? Ele pode e deve fazê-lo, mas a gente lembra também que o Espírito Verdade falou para Allan Kardec que tudo quanto ele devesse analisar chegaria a ele de uma forma natural. Então o homem de ciência também terá, aquele que tenha boa vontade com os fatos, ele também terá, se for o caso, terá a sua oportunidade de analisar os fatos cabíveis a ele no momento oportuno. E o médium deve cuidar-se para que não se submeta à curiosidade, à simples curiosidade desse ou daquele investigador. Repetindo, se entender o médium que a pessoa tem, que o investigador tem, digamos, boas intenções, né, não tem intenção de denegrir nem o médium nem a doutrina, não me parece que o médium deva se recusar, se esse for o caso, se ele entender assim, que ele se deva recusar a esse ou aquele experimento, desde que não se submeta em absoluto aos experimentadores. É isso aí. E é interessante o que o Paulo Renato falou, Miranda, porque Kardec, ele tinha esse cuidado, né, de não forçar os fenômenos, ele apenas observava quando os fenômenos se apresentavam, e mesmo após o desenvolvimento maior da doutrina, né, ele procurava tomar sempre o cuidado de consultar os espíritos sobre a possibilidade de tal ou tal comunicação. Enfim, ele jamais teve por conduta agir por conta própria ou mesmo exigir qualquer coisa dos espíritos. Isso é porque Kardec, antes de assumir o compromisso da codificação, né, já encarnado, ele já era um homem de bem. Então ele já tinha uma ética, tinha princípios para lidar com todas as relações de sociedade. E ele sabia que aqueles fenômenos não estavam à deriva, não é? Os espíritos não são matéria, e muito menos matéria inerte, vai ficar ao bel prazer do cientista. Então, o cientista do mundo, ele até tem o direito de pesquisar, mas não com os critérios da ciência do mundo. Tem que obedecer e seguir a observação dos fatos na sua origem, que são os espíritos. Por isso que ele classifica, né, o espiritismo como a ciência nova, e não a ciência tradicional que nós conhecemos. Sim. Daí a dificuldade do nosso modelo científico atual é compreender, né, e, de certa forma, poder se debruçar sobre os fenômenos espíritas. Porque como esses fenômenos não se enquadram dentro do modelo atual de ciência, onde os experimentos são manipulados à vontade pelo cientista, ele não tem como enquadrar os fenômenos espíritas nesse terreno. Um cientista terreno que soube compreender isso foi o William Crookes. É verdade. E ele ainda tentou, de certa forma, adequar, né, em parte, os experimentos científicos à possibilidade da pesquisa dos fenômenos espirituais. Até mesmo porque estava pesquisando, né? Era mais exploração. O próprio Allan Kardec também buscou essa aproximação com a ciência natural quando ele falava da experimentação, não é, Paulo Renato? Isso. Kardec criou um método, né, para a investigação daqueles fenômenos que já existiam, que eram pesquisados por outros
homens de ciência, por livres pensadores. Quando ele se aproxima por convite dos amigos daqueles fenômenos, ele observa que aqueles fenômenos não se davam tão somente pela ação do magnetismo, e porque aqueles fenômenos não obedeciam à vontade daquele que tentava dirigi-los. Então, no fenômeno em si, Kardec concluiu que deveria existir uma inteligência fora daquele grupo de observadores encarnados, mas deveria haver uma inteligência invisível aos seus olhos, que estava no controle daqueles fenômenos, porque quando se sugeria, mesmo por pensamento, que o fenômeno se desse dessa ou daquela maneira, o fenômeno se dava de uma maneira completamente estranha ao desejo daqueles presentes. Então, Allan Kardec criou o método do positivismo, usou o método do positivismo lá na análise daqueles fenômenos. Tanto é que no próprio Livro dos Médiuns nós temos aqui o capítulo do método. Isso. É interessante porque... Qual a metodologia, né? Como estudar isso? Como entender esses fenômenos? O Kardec não foi um simples curioso dos fenômenos. Ele os estudou em todas as suas fases com um método, digamos, científico. Ele aplicou o método científico no sentido da observação do maior número de fenômenos possíveis e selecionou a melhor qualidade daquele número imenso de fenômenos. E deu aqueles fenômenos, digamos assim, a esse método o que ele chamava de operações lógicas. Tanto é que se afirma, o próprio Camille Flammarion dizia que Allan Kardec era o bom senso encarnado. Mas ele usou esse método, digamos, científico, que a ciência, a filosofia usava, especialmente. Ele usou esse método visando atingir um fim. Qual era o fim? Determinar a causa daqueles fenômenos. Se eles não se davam por ação direta ou indireta dos encarnados, naturalmente existiam inteligências que se diziam a alma dos homens, que ali estavam na produção daqueles fenômenos. Então é interessante que a gente também analise o título do capítulo. Ele não está aqui à toa, Não foi simplesmente um nome escolhido para dar o nome ao capítulo. Do método, realmente desse método utilizado para o estudo dessa ciência nova. A ciência nova não tem esse sentido de uma ciência acadêmica clássica, mas de uma nova ordem de conhecimento. Vamos dar sequência aqui à nossa leitura. Você que chegou agora, programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 3 do método e nós vamos agora para o terceiro parágrafo. Allan Kardec diz: o meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente consiste em se começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, compreende-se a sua possibilidade e se sabe em que condições podem produzir-se. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Isso é algo que se observa nas próprias ciências que nós estudamos. Ninguém vai fazer um experimento de química ou de física sem antes ter estudado, o que é a química, o que é a física, os fenômenos, o que pode acontecer, o que pode dar errado. Então, da mesma forma, Kardec sugere que antes de você, eu quero ver, eu vou para uma reunião mediúnica, a pessoa não vai entender nada. Os fenômenos vão acontecer, ela vai ficar confusa. Então, começar pela teoria, Miranda. Sim. É nisso que nós encontramos até no estudiosos da doutrina espírita, médios que duvidam de si mesmos, são inseguros, porque não estudaram, não compreenderam, não buscaram entender como ocorre.
e como lidar com aquelas situações quando estão acontecendo. É a metodologia que o Paulo Renato havia falado, da observação, da análise e da conclusão. Sempre lembrando que o objeto estudado não é uma matéria inerte e que tem vontade. É isso mesmo. Eu estava olhando aqui na introdução do meu livro dos médios, a minha página é 14, mas a minha edição é antiga. Kardec fala aqui, é interessante que ele coloca, seu fim, quer dizer, o fim aqui do livro dos médios, né? A utilidade do livro dos médios, ele diz, seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, né? O livro dos médios ou as experiências aqui registradas. Faculdade mediúnica, tanto quanto lhe permito a disposição de cada um e, sobretudo, dirigir-lhes um emprego de modo útil quando ele exista. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos. De par com os médios propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Então ele vem dizendo aqui do objetivo essencial dessa obra, o livro dos médiuns. É interessante quando ele coloca isso, porque muitas vezes a pessoa entende que o livro dos médiuns é para formar médios, né? Tanto é que existem muitos cursos nesse sentido. Quando a pessoa acaba o livro dos médiuns, às vezes recebe lá o rótulo de médio, porque concluiu o curso, mas é preciso rever essas orientações de Allan Kardec, especialmente nesse campo aí da mediunidade que ele coloca aqui na introdução do livro. Mas ele fala também, aqui no próprio livro dos médiuns, lá atrás no capítulo 29, quando ele fala das reuniões espíritas, experimentais, no item 326. Ele vem falando sobre essa questão mesmo das experiências, das reuniões espíritas, nas casas espíritas, que tem esse fim de pesquisa. Aí ele fala aqui, eu vou pular uns trechos, mas num determinado trecho ele fala, já outro tanto não se dá com os que hão estudado. Esses compreendem de antemão a possibilidade dos fenômenos e a observação dos fatos positivos lhes determina a completa convicção. Então ele, pulando mais um item, ele fala, sustentamos, porém, que só por só não logram iniciar quem quer que seja na ciência espírita. Aí ele vem desenvolvendo essa questão, mostrando a necessidade do estudo prévio da doutrina espírita para que se compreenda como os fenômenos podem se dar ou não se dar, para que a pessoa não se frustre e também não saia com algum prejuízo no campo do raciocínio, digamos, depois de uma reunião frustrada por querer estabelecer aquilo que não pode ser estabelecido por conta própria no que diz respeito aos fenômenos em si. Bom, estamos concluindo, né? Agradecemos a Jesus a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade, nosso Senhor Jesus Cristo nos inspire na compreensão que nos seja necessária. Que Jesus nos conduza. Vinícius ali na técnica, obrigada. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
Agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, mais uma vez estamos reunidos para estudarmos, analisarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, juntamente com nosso irmão querido Jefferson, que por trás dos panos vai fazendo as coisas funcionarem. Meu amigo querido Astênio, e aí? Nós estamos analisando a parte de planetas, né? Isso, nós estamos estudando a Revista Espírita de março de 1858. Né? E fala sobre essa parte que Kardec não afirma, mas nos traz conteúdos interessantes, já que isso foi feito em 1858. As mensagens certamente foram recebidas na década de 1850, né? Isso. Então está tratando sobre Júpiter e alguns outros mundos, né? Trazendo as características de alguns mundos. Nós já fizemos também algumas análises comparando com informações mais recentes, né? A respeito de Marte, por exemplo, né? Que está em contradição com aquilo que foi informado na época de Kardec. E agora, prosseguindo com o mesmo tema, Kardec diz o seguinte, exatamente nesse momento, estudando sobre Júpiter. Ele fala assim: a superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, sim, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. Se lembra que no último programa eu comentei com você que Júpiter não está assim tão longe da gente, né? Com certeza. Ele fala que a maior parte dos homens de bem que honraram a nossa terra, ou seja, que habitaram a terra, estão, segundo as informações que foram dadas à época, estão habitando em Júpiter, né? Então, só para a gente prestar bem atenção, ele fala assim: a superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. Então é como se assim Júpiter, na relação com a Terra, pelo menos, ele seria diria assim, uma casa melhor, né, para receber aqueles habitantes da Terra que vençam a si mesmos, né? Que consegue conquistar pelo progresso, né? Isso, que se dedica apenas ao bem, ao progresso, essa coisa toda. Tranquilos? Aí ele prossegue dizendo o seguinte: a conformação do corpo, ele está se referindo ao corpo físico em Júpiter. Material. Tá? Então a conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Então a gente tendo por referência essa descrição de Júpiter, que me parece totalmente razoável, sim, isso nos leva, né, ter como referência, nos leva a poder analisar outras informações que eventualmente nos sejam trazidos, né, a respeito de outros mundos, né. Eu até achei que em relação a algumas descrições feitas, né, de habitantes de Marte, né, pela Maria João de Deus no livro Cartas de uma Morta, né, eu achei assim meio exageradas, sabe, em relação à descrição da física, né, dos habitantes, né. Então, a conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar
deslizando sobre a superfície do solo. Aqui a gente precisa usar patins, né, para poder deslizar, né? É o estado natural, o deslizar. Então, assim, enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Tá bom para você esse mundo ou não? Esse mundo é bem melhor, né? Atende a suas... Talvez não precisemos de carro, né? Não devemos precisar, não, né? Porque se você desliza sem fadiga, né? Agora, é bom a gente observar também, né? Que assim, a questão da locomoção, ela é mais ágil nos mundos mais elevados. Sim. Então, é importante que a gente treine a locomoção ágil desde agora. Sim. Né? Porque às vezes a gente se habitua a andar igual tartaruga. Né? A gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na descrição sobre o homem de bem, e aí Kardec diz que o homem de bem tem os pés ligeiros. Né? Então o homem de bem ele deve estar assim, repleto de fluido vital, né? Para poder querer chegar rápido. Falar. Né? Não, e uma coisa também interessante é que a gente deve observar é com relação à matéria, a diferença de matéria em relação desses planetas mais evoluídos, né? Enquanto o nosso é muito denso, né? E a nossa gravidade nos impõe, né? Esse posicionamento, em planetas onde o homem já é um homem de bem, né? É a maioria, o indivíduo tem uma matéria muito menos densa. Sim. Ele é visível, mas é de muito menos densa. Isso comprova o quê? Que a gente tem que tirar da cabeça da gente, e hoje a ciência mostra isso através que cada mundo, o ser que está ali naquele mundo, ele está mesclado com os elementos do planeta. Sim. Né? Nós temos dentro de nós o quê? O cloreto de sódio, que é o sal. Nós temos o potássio, e isso tem aonde? No planeta que nós estamos. Né? Por isso que tem medicamentos que a gente toma que tem falta você está com falta de ferro. Sim. Mas o planeta tem ferro. Então, nós somos de acordo com o planeta, aquilo que tem no planeta. Sim. Então, se nenhum outro planeta não tem ferro, não tem determinados elementos, provavelmente isso ajuda que eles tenham essa leveza para poder se comunicar. Claro. E a gente vê, né, que embora sejam raras as provas aqui na Terra, mas sim, nós temos, como nós já estudamos aqui no nosso programa a respeito daquele médium Daniel Douglas Home, em que ele levitava a alguns metros de altitude, né? Sim. Então a gente vê que a pressão atmosférica sobre ele era quase zero, né? Exatamente, ele já trazia, né? Isso, né? Porque certamente a formação do seu corpo já estava apropriada para isso, né? Tanto é que Kardec dizia que ele vivia quase que meio desencarnado, apesar de estar encarnado. É isso. Não é isso? Então, prosseguindo, diz assim, sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Olha só que beleza, né? Nos vermes lá não tem alimento, não é isso? E aí eu me lembrei agora, Astênio, do que você acabou de falar, da essência do Cristo. Eu também ia falar isso, cara. Ia falar isso, porque você vê que em plena terra o corpo do Cristo não esteve submetido à decomposição pútrida. E é interessante porque esses espíritos que estão relatando a vida em outros planetas tocam nisso, né? Você vê? E aí a gente vê um ser completamente diferente de nós, num nível de adiantamento que ele era o ser mais perfeito para nós, que é Jesus, e não teve em momento nenhum cheiro pútrido. Estão procurando o corpo dele até hoje. Até hoje. Bom, ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem. Lá você não teria trabalho, que não tem remédio, não precisa remédio. Tem moléstia, né? Tem remédio. O médico quer morrer de fome lá. Então, ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação
devastação das paixões. É sempre bom a gente ficar com a orelha em pé, prestando atenção, porque se essas são as condições para habitarmos um mundo melhor, né, então já que lá não existem excessos, né, de todo gênero ou de qualquer gênero, não existe a devastação das paixões, nós precisamos ver até que ponto nós também já nos liberamos dos excessos em plena terra. E né, dessas paixões. Já controlamos as paixões. Né? Então, prosseguindo, a alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Então, a nossa alimentação seria por demais pesada para um jupiteriano, como a alimentação do jupiteriano não atenderia às nossas necessidades. Né? Compõe-se de frutos e plantas. Olha só. Então, nos mundos superiores, meu amigo, eles eles já eram veganos. Então, nos mundos superiores não se come a carninha do... Com certeza. Isso aí, o próprio Emmanuel fala isso. Isso, né? Que hoje, o planeta em que nós vivemos, temos a necessidade de nos alimentar com proteína dos nossos irmãos menores. Mas que a tendência futura até da Terra, né, porque a Terra está mudando para planeta de regeneração, é nós olharmos o nosso irmão, né, menor de uma outra forma e abandonarmos esse tipo de alimento. Na verdade, né, no livro Consolador, o Emmanuel até coloca que hoje nós já poderíamos viver sem alimentação da carne, né? E que os espíritos só não fazem uma campanha nesse sentido em razão dos grandes problemas econômicos que nós teríamos no nosso planeta. É uma mudança muito radical. Né? Isso, Então, assim, compõe-se de frutos e plantas. De alguma sorte, aliás, a maior parte eles a aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. Então, como se a maior parte da alimentação fosse extraída do próprio ar. Sim. Né? Bom, a duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. Então, nós estamos vendo assim, que a durabilidade da vida do encarnado, ela quanto mais o espírito, o mundo é avançado, maior é o tempo de vida no planeta, né? Isso. E isso também, como a gente fala assim, botar sempre a orelhinha atenta, né? Ou o ouvido atento, é que nós devemos na Terra, se nós estamos querendo realmente avançar espiritualmente, nós devemos desejar a vida longa. Esse negócio de desejar morrer é pra gente fraca. Exatamente. Né? Devemos desejar a vida longa, produtiva, né? Feliz, não é isso? Aí então, a gente lembra aí me lembrei agora do Niemeyer, 103 anos. Né? E aí eu me lembro de uma cena em que o Bochart, que já desencarnou, né? Conta que ele foi conhecer na casa dele o Niemeyer, e aí na casa do Niemeyer ele tinha uma sala onde ele tinha uma prancheta enorme onde ele fazia os desenhos. E o Bochart ficou impressionado porque ele tinha 100 anos já. E aí ele trabalhando na mesa para novos projetos. Então a gente, é o que você falou, né? Se nós trabalhamos, se nós temos esses vínculos, independente da idade física que temos, né? Sim. Ele com 100 anos ele ficou impressionado, aquele homem pequenininho, né, sobre a prancheta, já desenhando um projeto que depois se tornaria real. Sim, é verdade. Então a gente nunca deve desejar aposentadoria real de jeito nenhum, né? Aposentadoria real, você vê o que acontece. A gente vai para o pessoal fala assim, não, eu me aposentei. Aí você encontra o aposentado onde? Jogando biriba, né? Carta na praça, sem trabalhar, sem ser útil. Sim. Né? E aí vem as doenças. Prosseguindo, diz Kardec, a duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. Tá bom para você? Aqui a gente está falando de 100 anos do Niemeyer, 500 aninhos, tá? Tá bom, né? O desenvolvimento é também muito mais rápido
e a infância dura apenas alguns dos nossos meses. Olha, super interessante. Já passa, né, direto, quase que direto. Isso. E agora é interessante, a gente verifica que isso é real, porque a infância na Terra está cada vez menor. É verdade. Né? Então a criança agora, a partir de 1 ano, já é quase adulta. Já está mexendo no celular. Isso, já está entendendo quase tudo, já está chamando a atenção da gente. É verdade, né? É verdade. Então a gente vê que é verdade. Quanto mais o mundo evolui, menor é o tempo da infância. Né? No nosso tempo, 10 anos, a gente era criança ainda. Ainda era criança. Eu com 11 acreditava em Papai Noel. Então, sob esse leve envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem, todavia, excluir a linguagem articulada. Para a maior parte deles, também, a segunda vista é uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos, né? Eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos mais grosseiros e mais materiais. Então, o que nós estamos vendo aqui com Kardec, né? Que quando ele fala aqui os espíritos, embora ele coloque espírito com E maiúsculo, que se fosse no livro dos espíritos, estudando o livro dos espíritos, deveríamos entender que ele estava falando do desencarnado, né? Aqui ele está falando do encarnado lá, né? Do espírito encarnado. Lá, isso. Exatamente, naquele planeta. Ele fala assim, sobre esse leve envoltório do encarnado. Sim. Imagina do desencarnado. Nossa. Lá, né? Então, sobre esse leve envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento. Então, lá, em princípio, o encarnado já se comunica pelo pensamento, né? Sem, todavia, excluir a linguagem articulada. Então, se quiserem utilizar a linguagem articulada, podem utilizar. Para a maior parte deles, também, a segunda vista, então, o que nós temos da vidência aqui, né? Sim. É uma faculdade permanente. Aqui só um gato pingado que tem. Né? Lá lá é normal. Isso, Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos, né, lúcidos, né? A gente sabe que os sonâmbulos lúcidos são aqueles que se emancipam, né? Que a alma emancipa em relação ao corpo, né? Eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos mais grosseiros e mais materiais. Então, se nós prestamos bastante atenção, Kardec está dizendo aqui que os encarnados, né, em outros mundos, não somente em Júpiter, mesmo estando encarnados, podem se comunicar aqui, podem ser evocados ou podem se manifestar aqui espontaneamente. Né? Então, tudo isso é importante a gente, como estudiosos da doutrina espírita, nós colocarmos isso no nosso arsenal de conhecimentos. É verdade, né? Então, o quanto ainda nós, né, espero que como a gente procura, eu e você, buscar cada vez se aprimorar, né, tenhamos a possibilidade de um mundo melhor, né, como espíritos. Mas hoje, dentro dessas qualificações que o planeta tem, né, nós já melhoramos muito, né, Astrid? Nossa. Nós dois já melhoramos muito. Aí a gente vê no nosso planeta, né, pessoas ainda matando outras, né? Por bobagens, né? Por coisas ínfimas, né? Hoje a nossa vergonha é por outras coisas, né? Porque hoje qualquer erro pequeno pra gente já é um erro grande já, né? Exatamente. Né? A quem muito é dado, a muito será cobrado. É verdade. Né? Então, prosseguindo com Kardec a respeito de Júpiter, né? Ele fala assim, a intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Veem-na chegar sem temor e como simples transformação. Então, aqui na Terra, como de maneira geral... transformação. Olha que coisa interessante. A gente vê a morte como uma desgraça. Como fim, né? Como fim, acabou. Quando, na realidade... continua e é um começo de uma nova existência. Exato. Né? Aqui na Terra até o Chico Xavier tinha medo de morrer, né? Não é verdade? A condição basta ver no avião. Então, são as condições de vida na Terra. Então, prosseguindo. Os animais... Então, existem animais, segundo as descrições dadas a Kardec, né, na época. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem.
Então é bom a gente ter essa informação, porque às vezes a gente vai encontrar outras informações aqui ou ali, até em obra básica ou em obras básicas, a respeito de a possibilidade de os animais não estarem em progresso. Né? Então, assim, os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem, né? do progresso do homem. Então, mesmo os animais mais avançados lá não se comparam ao estado do homem aqui na Terra, ao avanço do homem aqui na Terra. Seu corpo mais material, ele está se referindo aos animais de lá, tá? Seu corpo mais material prende-se à terra. Esse a terra aqui, eu até destaquei, porque é um terra com um T minúsculo. Ele está falando ao plano físico, ao solo, tá lá de Júpiter. Né? Então, porque não dá a impressão de que está vinculado ao planeta Terra, não é? Tá? Fala assim, seu corpo mais material prende-se à terra como os nossos. Então, o corpo dos animais lá prende-se à terra, porque a gente já viu que o corpo dos homens não prende-se à terra, né? O corpo dos homens, eles são mais leves, essa coisa toda, mas dos animais não, são mais presos à terra, como os nossos são aqui, né? Então ele fala assim, ó, sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais. A inteligência dos animais lá é mais desenvolvida do que a inteligência dos nossos animais. A estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. Então, os animais lá são colocados para trabalhar. Né? São os serviçais e os operários. Então, muitos dos trabalhos que hoje aqui na Terra são os homens que fazem, lá são os animais que fazem. Né? Então, são os serviçais e os operários. As ocupações dos homens são puramente intelectuais. Né? Que bom, né? Às vezes fica uma pena de ver os homens batendo marreta aqui, né? Tendo que usar aquela... Serviço escravo, né? Tendo que usar aquele negócio para furar chão, né? Aquela moto para furar chão, né? Dá uma dó. Então, são puramente intelectuais. Para os animais, para os animais de Júpiter, para os animais, o homem é uma divindade tutelar. Agora ele está falando que o homem de Júpiter, tá certo? Então, para os animais, o homem é uma divindade tutelar, que jamais abusa do poder para os oprimir. Olha que coisa interessante. Então, quando ele fala assim, para os animais, o homem é uma divindade tutelar, tem-se a impressão de que os animais lá, o nível de inteligência em que eles se encontram, é como se eles tivessem consciência do papel deles comparando com os homens, como se eles pudessem julgar os homens. Porque ele fala assim, para os animais, quer dizer, então já existe um grau de inteligência superior aos nossos aqui. A ponto de ele poder identificar a superioridade do homem, né? Que ele fala assim, para os animais, o homem é uma divindade tutelar, que jamais abusa do poder para os oprimir. Né? Aqui a gente abusa não só para oprimir, né? Para maltratar, vai caçar sem precisar. Né? Você vê aí, você falou uma coisa, se a gente caça, o homem, né, é o maior predador da Terra. Né? Porque a gente, além de matar os animais, a gente consegue destruir a própria raça. Sim, e você colocar a caça, dar um tiro num pássaro, né? Ou o estilingue, né? Sem você precisar daquilo, né, para se alimentar, você tem outras fontes de alimento, né? Isso demonstra realmente a crueldade. Eu na época eu detestava isso, e eu tinha colegas que faziam isso. Aí eu ia com eles, né? Só que na hora que o cara ia atirar, eu dava um empurrãozinho assim, aí o cara errava, a bola ia para outro lugar. Mas, Astênio, chegamos ao final, tá? Marca aí que nós vamos continuar, que o tema está muito interessante. Sim, no nosso próximo programa a gente já conclui esse tema já, aí vamos passar para outro tema. Então, meus irmãos, obrigado por vocês estarem conosco. Muita paz. Eu, Amaury Santos... e Astênio Evangelista de Oliveira, acompanhado do nosso irmão querido Jefferson. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.